A Bíblia e os visitantes do céu, o que foi censurado. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel e por anos fui um devorador de histórias. Desde criança a Bíblia me fascinava, não apenas como um livro sagrado, mas como um compêndio de narrativas épicas, personagens grandiosos e eventos que desafiam a lógica. Eu mergulhava nas profecias, nos milagres, nas visões. Mas, com o tempo, uma pergunta incômoda começou a martelar na minha mente. Será que estamos vendo a história completa? Ou será que, entre as linhas sagradas e os cânones estabelecidos, existe algo mais, algo que foi deliberadamente omitido, censurado, para moldar nossa compreensão da realidade e da nossa própria origem? Essa pergunta me levou a uma jornada que mudou minha vida para sempre. Uma jornada por textos antigos, por manuscritos esquecidos, por tradições orais que a academia e a religião preferem ignorar. Hoje, convido vocês a abrirem a mente e a me acompanharem em uma revelação que pode abalar as estruturas da sua fé, da sua história e da sua visão de mundo. Vamos explorar a Bíblia e os visitantes do céu, o que foi censurado. Minha curiosidade não nasceu da descrença, mas de um amor profundo pelas Escrituras. Eu lia sobre a sarça ardente que não se consumia, sobre a nuvem que guiava Israel no deserto, sobre Elias sendo levado aos céus em um carro de fogo. E a pergunta sempre voltava: como? Não um como de milagre divino, mas um como de física, de tecnologia, de uma interação que transcendia nossa compreensão atual. A primeira peça do quebra-cabeça veio com a leitura do livro de Ezequiel. A visão do profeta sobre as rodas dentro de rodas, seres com asas e faces de animais, uma glória brilhante. A descrição parecia tão, mas tão distante de qualquer coisa que um homem daquela época pudesse ter visto ou concebido. Mas, se não fosse uma visão mística pura, o que seria? Um relato de um encontro, de uma observação? Essa semente de dúvida floresceu quando comecei a explorar os textos apócrifos e pseudoepígrafos. Livros como o de Enoque, Jubileus, o Testamento dos 12 Patriarcas. Textos que, embora não aceitos no cânon bíblico principal pela maioria das religiões, eram amplamente lidos e reverenciados por judeus e cristãos primitivos. E o que encontrei neles me fez questionar tudo. O livro de Gênesis menciona brevemente que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Desse encontro nasceram os Nefilim, os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. É uma passagem curta, quase enigmática. Mas o livro de Enoque, o livro de Enoque expande essa narrativa de forma aterrorizante e fascinante. Ele descreve os vigilantes, Grigori, anjos que foram enviados à terra para observar, mas que desobedeceram e desceram ao Monte Hermon, fazendo um pacto entre si. Eles não apenas se acasalaram com mulheres humanas, mas também as ensinaram conhecimentos proibidos: metalurgia, a arte da guerra, confecção de joias e cosméticos, a arte da sedução, feitiçaria, astrologia e o corte de raízes, ervas medicinais venenosas. Pense no impacto disso. Uma fonte não divina de conhecimento e tecnologia que alterou o curso da humanidade antes do dilúvio. Se isso é verdade, a queda não foi apenas moral, mas uma intervenção tecnológica e social massiva. Por que essa história detalhada foi censurada do cânon principal? Seria porque ela apresenta uma origem para o mal e o conhecimento que não se alinha perfeitamente com a narrativa de um Deus que é a única fonte de tudo? Voltemos a Ezequiel. As rodas dentro de rodas, o Merkabá, os seres com aparência de homem, mas com asas e pés de bezerro, o brilho de âmbar. Imagine se não fosse uma visão puramente espiritual.
mas uma tentativa de descrever algo para o qual não havia palavras na linguagem da época. Um encontro com tecnologia avançada. Pense no carro de fogo que levou Elias aos céus. Em um mundo onde o fogo era usado para aquecer e cozinhar, uma carruagem feita de fogo, capaz de levitar e transportar um homem para o céu, seria a descrição mais próxima de uma espaçonave ou de um veículo antigravidade? E a coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo à noite, que guiou Israel no deserto por 40 anos. Êxodo 13, 21. Uma manifestação divina, sim, mas também, funcionalmente, algo que proporcionava luz, calor à noite e sombreamento durante o dia e que se movia. Poderia ser um tipo de base móvel avançada operada por seres que a Bíblia chama de anjos? Essas descrições, quando lidas com uma mente aberta para a possibilidade de visitantes, transformam-se. Não diminuem o poder divino, mas o contextualizam dentro de um universo mais vasto, onde a interação entre diferentes formas de vida inteligente pode ter ocorrido de maneiras que só agora estamos começando a conceber. A censura aqui não seria sobre esconder a existência de Deus, mas sobre limitar a nossa percepção da sua criação e dos seus agentes. A Bíblia fala de céus e terra, mas a visão tradicional é que a Terra é o centro da criação e o único lar para a vida inteligente como a conhecemos. No entanto, se existem anjos, mensageiros, que viajam entre dimensões ou planetas, e se há tronos, dominações, principados e potestades, Colossenses 1,16, no reino celestial, não seria razoável pensar que o universo é vasto e povoado? Os textos censurados e outras tradições antigas, como as sumérias e egípcias, que mencionei em outros vídeos, falam de múltiplos céus, de estrelas, que são, na verdade, residências de seres divinos. A censura, nesse caso, não teria sido uma forma de proteger a verdade, mas de simplificá-la, tornando-a mais acessível para as massas, mas perdendo a riqueza de um cosmo interconectado. Imaginem se o Velho Testamento tivesse mantido as descrições mais explícitas dos textos de Enoque. Nossa visão dos anjos seria muito mais complexa, talvez até mais alienígena, do que a imagem romântica de querubins com harpas. Talvez o objetivo da censura tenha sido evitar o pânico, a confusão ou até mesmo o sincretismo religioso com outras culturas que já adoravam deuses estelares. Se os vigilantes desceram e interagiram, e se essa interação é a fonte de conhecimento proibido e de uma nova linhagem, Nefilim, então, o que isso significa para a nossa própria história e evolução? Será que partes do nosso DNA carregam a marca desses visitantes? Será que a tecnologia e o conhecimento que impulsionaram as primeiras grandes civilizações, como a construção das pirâmides ou o avanço sumério, foram inspirados ou diretamente entregues por esses seres? O que foi censurado não foi apenas a descrição de veículos voadores ou a genealogia dos anjos caídos. Foi a verdadeira extensão da interferência extraterrestre ou extradimensional na história humana. A Bíblia nos dá o quadro moral e espiritual, mas os textos censurados preenchem as lacunas de um quadro histórico e até biológico. Minha jornada me levou a entender que o relato bíblico, embora verdadeiro em sua essência espiritual, pode ser apenas uma versão editada e adaptada de uma história muito maior. Uma história de contato, intervenção e um legado que ainda hoje ressoa em nossa civilização. Eu passei anos sendo rotulado de herege por alguns, de louco por outros. Mas cada nova conexão que eu fazia, cada hieróglifo traduzido, cada linha de texto apócrifo que se encaixava na narrativa, apenas reforçava minha convicção. A verdade, por mais desconfortável que seja, tem uma forma de emergir. Não estou aqui para destruir sua fé, mas para expandir sua compreensão. A existência de visitantes do céu, de tecnologia avançada descrita em linguagem antiga,
de um conhecimento que nos foi entregue por seres não humanos, não anula a divindade. Pelo contrário, ela nos mostra um universo infinitamente mais complexo e maravilhoso, onde o plano de Deus pode ser muito maior do que imaginamos. A censura não foi um erro, talvez. Talvez tenha sido uma necessidade para uma humanidade que não estava pronta para a magnitude da verdade. Mas hoje, no século XXI, com a tecnologia em nossas mãos e a mente mais aberta, eu acredito que estamos prontos. Os visitantes do céu não são apenas figuras míticas. Eles são parte de nossa história, parte de nossa origem e talvez parte do nosso futuro. A Bíblia, lida com olhos abertos e mente crítica, é um mapa para essa verdade. Os textos censurados são as chaves. É hora de desenterrar o que foi escondido, de questionar o que nos foi ensinado e de buscar a história completa. A Bíblia é um livro de maravilhas, e as maiores maravilhas podem estar exatamente onde menos esperamos, entre as linhas, nas palavras esquecidas e nas entrelinhas do que foi deliberadamente omitido. O que você vai fazer com essa informação? Vai continuar a ver o mundo através de um filtro ou vai ousar olhar para o céu e para as páginas antigas com uma nova perspectiva? A escolha é sua, mas a verdade está lá e ela não pode ser censurada para sempre. Inscreva-se no canal e ative o sino para desvendar mais mistérios e segredos que a história oficial não te conta. E se você está pronto para expandir sua visão, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com todos que ousam questionar. Vamos juntos iluminar o que foi censurado.